E agora, abrindo o evento, nós vamos ter a presença do nosso Arthur Valadares, este jovem que conquistou o coração de todos nós, com a sua didática, com a sua maneira muito peculiar de se apresentar, com o conteúdo com que nos brinda, falando do Evangelho como ninguém. Arthur é natural de Patrocínio, aqui mesmo em Minas Gerais. Reside em São Carlos, onde cursa doutorado em Engenharia Mecânica pela USP. E na cidade em que reside, São Carlos, uma cidade essencialmente universitária, né, se vincula à Associação Espírita Obreiros do Bem, sendo um dos fundadores e coordenadores do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, conhecido NEP, que produz vídeos e tem muito material disponível na internet, o NEP Paulo de Tarso. É também colaborador da web Rádio Fraternidade com a série Evangelho e Vida. É este amigo querido que nos visita, vem pela primeira vez ao evento de Guaxupé, já esteve em Guaxupé, mas pela primeira vez no Encontro Chico Xavier. É este amigo que nos visita hoje, que nós chamamos ao palco com muita alegria. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Você quer... Desce mais um pouco. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que Ele possa nos envolver, que a gente esteja aqui sintonizados com Jesus, com o seu pensamento, com o seu coração, buscando alento aos nossos corações, buscando também nos aquecer, buscando esse carinho de Jesus que nos envolve a todos, meditar sobre o seu Evangelho, meditar sobre a doutrina espírita, que neste ano completa seus 160 anos de existência, semeando bênçãos e luzes na terra, e meditar sobre a vida inspiradora desse tarefeiro do Mestre Chico Xavier, que esteve entre nós demonstrando de maneira mais patente, mais visível, o que de fato é a proposta do Evangelho para as nossas vidas. Aliás, vale aqui uma menção honrosa, um destaque a essa obra, Chico, Diálogos e Recordações, que fiquei muito feliz em saber agora sendo editada pelo Clarim, essa instituição que pela sua própria história e sobretudo do seu fundador, representa tanto para o movimento espírita brasileiro e mundial. Essa obra que resgata um pouco, a partir de relatos fidedignos daquele que conviveu com Chico, que vem convivendo com o Chico, não em uma encarnação, mas em várias encarnações, desse grupo de espíritos que vem junto, evoluindo, amadurecendo e demonstrando para nós que não há mágica no processo evolutivo. Ninguém alcança um patamar de vivência do amor e do perdão como aquele, sem muito esforço e trabalho no decurso dos séculos, sob as bênçãos da misericórdia divina, que vai aos poucos nos proporcionando o fortalecimento e a concretização de laços fraternos cada vez mais fortes. Prefácio do nosso querido Honório Onofre de Abreu, ex-presidente da União Espírita Mineira, que patrocinou e acompanhou essa obra no seu desenvolvimento, quando ela foi primeiramente editada pela União Espírita Mineira e agora editada pelo Clarim, e aqui disponível como recurso de instrução e também até recurso de custeio para o evento. Então, uma oportunidade incrível, imperdível, está aí o livro para aqueles que se interessarem por esse tipo de estudo. Mas hoje nós vamos propor aqui uma reflexão em torno da atualidade do pensamento espírita. O que nós queremos dizer com isso? Como o Espiritismo responde às perguntas do homem de hoje, aos anseios da criatura humana hoje, nesses momentos de profundas transformações, nesses momentos em que muitos e muitos corações se deixam envolver pelo desalento, pelo desânimo, pela tristeza. Mais do que nunca, acreditamos sinceramente, o Espiritismo tem muito a nos falar e principalmente a nos consolar, para que estejamos aptos, para que estejamos seguros na caminhada que todos temos a trilhar com Cristo.
Mas para iniciar nossa reflexão, como em geral gostamos de fazer, vamos voltar no tempo, fazer uma viagem no tempo, para cerca de 2000 anos atrás. Os momentos não eram fáceis aqueles. Jesus, o mestre querido, que havia convivido com eles por 3 anos, havia acabado de deixar a terra de maneira tão dolorosa. Havia acabado de ocorrer em Jerusalém, aquela que no próprio nome significa a cidade da paz, Jerusalém. Havia ocorrido a crucificação daquele que foi a própria paz e o próprio amor encarnados na terra. E isso naturalmente abalou profundamente os discípulos, os seguidores, que entreviam naquele homem a possibilidade tão sonhada e tão esperada da libertação, a possibilidade tão sonhada de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno, de um mundo com menos excluídos, de um mundo com menos oprimidos e com menos opressores. Entreviam naquele homem, ou colocavam, projetavam nele as suas esperanças. E qual não é a sua tristeza e o seu abatimento quando vem aquele homem partir por tamanha injustiça e de maneira tão dolorosa? E é então que vamos encontrar em uma bela narrativa no Evangelho de Lucas, capítulo 24, 2 discípulos que caminhavam em direção a Emaús, afastando-se de Jerusalém. Emaús, que era uma pequena cidade não muito distante de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros, mas caminhavam abatidos, circunspectos, com a cabeça baixa, desanimados. O que será de nós? O que será do cristianismo? Se nem mesmo os apóstolos, Pedro, todos os demais, aqueles que viveram por 3 anos intimamente com Jesus, se nem eles estão conseguindo conservar a esperança, o que será de nós outros? Caminhavam, portanto, naquele clima espiritual, naquela ambientação psicológica da tristeza, que muitas vezes cega o nosso olhar para que contemplemos as belezas que nos envolvem, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mesmo nos momentos mais dolorosos, quando nos deixamos envolver intimamente pela tristeza exacerbada, pelo pessimismo, pela desesperança, a nossa visão se turva e não conseguimos perceber a beleza que há mesmo nas dificuldades, a glória da vida que nos cerca, que nos envolve em cada passo da jornada. Me lembro inclusive de um filme que vi esses dias, um filme muito interessante, em português traduzido Beleza Oculta, mas a tradução mais literal seria Beleza Colateral. Uma cena marcante do filme em que uma das personagens perdia a filha de 6 anos. Então uma outra personagem que é central na história, não vou aqui revelar quem é, mas ela chega e então diz a ela no hospital: só não deixe de perceber a beleza oculta. A dor existirá como parte natural do processo evolutivo, porque a dor é o arado que rasga o solo da nossa alma, abrindo espaço para sementes. A dor existirá, só não deixe se tomar ou se absorver pela dor e perceber a beleza colateral. Porque assim como quando tomamos um medicamento esperando resultados benéficos, isso muitas vezes traz efeitos colaterais. Quando chega algo à nossa vida que parece apenas algo ruim, há também belezas colaterais. A questão é, nosso olhar está treinado para enxergar as belezas colaterais? Daqueles discípulos a caminho de Emaús, não. Afinal de contas, se afastavam de Jerusalém, que representa aqui não só a cidade física Jerusalém, representa aqui um estado de espírito. Afastavam-se intimamente da cidadela da paz interior, que é o que mantém a nossa visão serena, segura, aclarada, para enxergar essas nuances do caminho que ainda não compreendemos. Mas é então nesse momento dessa caminhada difícil e dolorosa que um homem se aproxima deles, um peregrino desconhecido. Não conseguiram identificar quem se tratava, porque diz o texto, os seus olhos estavam fechados.
Mas esse homem então lhes pergunta: por que estáis tristes? Por que estáis tristes? Então eles dizem: mas você é o único talvez que não sabe o que está acontecendo? Você não vê o que aconteceu em Jerusalém? Você não vê como ele foi morto? Você não vê a injustiça imperando? Você não vê a tirania imperando? Poderíamos estender: você não vê a corrupção imperando? Você não vê a perversidade imperando? Você não vê o que acontece no mundo para não estar triste? Porque remontamos a essa passagem não apenas para refletir sobre o passado, para identificarmos sim que é uma figura ou um reflexo do que acontece hoje ainda. O que acontecia outrora repete-se agora no decurso dos séculos. Temos sido, muitos de nós, esses caminheiros, afastando-nos de Jerusalém, descrentes das possibilidades de renovação do mundo, descrentes do futuro da humanidade. Nós, discípulos de Jesus, desacreditados, desesperançados. E quando alguém nos questiona o porquê, muitas vezes respondemos prontamente: mas você não vê o que acontece no mundo? Mas é então que esse peregrino começa a conversar com eles, coloca-se ao lado deles e começa a lhes esclarecer, começa a lhes acalentar o coração, começa a lhes explicar os porquês, começa a explicar a Escritura, começa a explicar as profecias e a identificar que tudo faz parte de um processo maior, regido por uma inteligência suprema, que sabe muito bem o momento adequado de cada acontecimento, que sabe muito bem reger todos os destinos e conjugar todas as escolhas humanas, de modo a extrair, mesmo do aparente mal, um grande bem, mesmo a extrair da aparente destruição a renovação. Afinal de contas, aprendemos com a lei de destruição que a destruição de fato não existe. Nada mais é do que renovação, aperfeiçoamento. Começa, portanto, a lhes esclarecer, a lhes orientar, a tirá-los daquela zona mental em que permaneciam cegos, desalentados e, portanto, incapazes de caminharem com uma perspectiva mais ampla, de agirem efetivamente no bem, de alimentarem a esperança de outros corações, de erguerem a outros corações. Ele vai aos poucos conversando com eles, e o interessante é que, na medida em que conversavam, sentiam em seus corações um ardor. Seus corações estavam aquecidos, acalentados, porque sentiam, ainda que não compreendessem muito bem quem era aquele homem e o que se passava ali, sentiam os seus sentimentos se revigorarem a pouco e pouco. E aquele homem caminha com eles até conduzi-los a uma hospedaria, até conduzi-los novamente à hospedaria da segurança, da confiança, à hospedaria da certeza, à hospedaria da fé, que nos dispõe agora, revigorados, a retomar o caminho com mais certeza, com mais vigor, com mais ação, com mais amor. E ali naquela hospedaria, senta-se com ele, partilha da ceia com eles, dá-lhes o pão, não só o pão físico, partilha com eles o pão da vida eterna, partilha com eles a consolação que desperta a nossa mente para uma visão mais ampla da vida, para uma visão que abrange não simplesmente essa visão estreita de vida enquanto encarnação, mas a vida enquanto eternidade. Porque na eternidade tudo se explica, na eternidade tudo se justifica, na eternidade só prevalece o amor, na eternidade só prevalece aquilo que vem de Deus, pois tudo que é criação humana na eternidade perece, se não for inspirada por aquilo que vem de Deus. Abre a nossa visão, partilha com eles daquele pão, e quando comem daquele pão, seus olhos se abrem e percebe que aquele que caminhava com eles sem o saberem era Jesus, aquele que busca os corações perdidos e desalentados,
nos caminhos do mundo, muitas vezes sem o saberem, é Jesus. Nos momentos mais dolorosos da humanidade, sobretudo nesses que agora vivemos, da transição, quem vem novamente caminhar ao nosso lado, nos levando novamente à hospedaria da paz e da segurança, é Jesus. E o vem na figura de uma doutrina, e o vem na figura do Consolador, do Paracleto, palavra grega que significa literalmente colocar ao lado dele, de estar junto dele, caminhar junto dele. A figura da caminhada Emaús é, na verdade, um símbolo daquilo que viria a acontecer nesses momentos mais turbulentos pelos quais passamos, em que muitas criaturas afastam-se dessa Jerusalém e deixam-se conduzir por essa desesperança. E então é nesse momento, onde Jesus parece distante para muitos, inacessível, que Ele vem estar novamente ao nosso lado, como Consolador, como Paracleto, caminhando conosco e nos reconduzindo a esse estado interior de confiança. Essa é a tarefa do Paracleto, essa é a tarefa do Consolador: sustentar a criatura humana nos difíceis transes da transição, nos difíceis momentos que passaremos, que não serão de calamidades físicas, mas sobretudo calamidades morais, os conflitos humanos que por séculos ou milênios têm sido menosprezados, têm sido relegados ao segundo plano, preocupados, iludidos que estávamos pelas buscas exteriores, iludidos pelas fortunas, pelas guerras. Aqueles que começam a despertar, agora começam a perceber a importância de olhar para dentro. Agora o lago que parecia límpido, mas cujo fundo ainda não havia sido revolvido, agora é revolvido, porque não passaremos à próxima etapa sem olhar para dentro, sem encarar o que somos, amando-nos e aceitando-nos tais quais somos, para que possamos galgar o próximo degrau. E é o Espiritismo que vem trazendo novamente a figura do Jesus amigo, do Jesus mestre, não o Jesus divino no sentido, não o Jesus Deus, que estava muito distante, por isso impossível de ser alcançado, também não o Jesus revoltado, o Jesus revolucionário, muito, muito próximo de nós ou das nossas imperfeições, mas o Jesus mestre, o Jesus guia, o Jesus modelo, que caminha conosco e não por nós, que se propõe a caminhar ao nosso lado, nos tutelando e nos guiando, mas não por nós. Não uma salvação conquistada simplesmente por recursos formais, por adesões formais aos exteriores, mas a salvação conquistada pela caminhada trilhada com Cristo, inspirada pela caridade. É por isso que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, não por acaso, A Caminho da Luz, capítulo 24, vai dizer que o Espiritismo vem no momento psicológico mais adequado, sustentar o espírito humano, alentá-lo no momento das grandes transições. E é o que vemos hoje, é o que vemos na Europa ou no mundo do século XIX, quando o Espiritismo nasce e volta à Terra. Depois de uma idade média, de tantas tamanhas dores, de uma idade média onde a religião se perverteu, onde a religião se desviou, acompliciada ou deturpada pelos interesses materiais, a religião perdeu o seu foco, passou a voltar-se para a terra, esquecendo de conduzir as almas ao céu, de libertá-las de suas paixões, muitas vezes as acalentando, muitas vezes se tornando instrumento de guerra, de dor, de separatividade, ao invés de ser um instrumento de conexão, de fraternidade, de amorosidade. É isso que encontrávamos no século XIX, uma religiosidade desacreditada pelos séculos de equívocos que nós, não falamos aqui de terceiros, falamos de nós estivemos envolvidos nesse processo. Uma filosofia, justamente agora questionando toda aquela religiosidade, que por muito tempo impediu a filosofia de alçar voos mais altos, mas a filosofia que nesse movimento de resistência passou a desprezar tudo aquilo que vinha da religiosidade,
Tudo aquilo que vinha da fé pertencia ao passado humano, superstição, não diz respeito na era do racionalismo, não faz mais parte ou não deve mais ser considerado como algo digno de ser buscado. A fé é algo do passado humano que deve ser esquecido. Era essa a filosofia do século XIX, filosofia que alimentava no ser humano as suas paixões, que patrocinava, alimentava o materialismo, que por sua vez alimentava o hedonismo e uma série de outros ismos que nada mais faziam do que prejudicar a libertação da criatura humana e da humanidade como um todo em direção à espiritualidade, a patamares maiores de compreensão da lei divina. O ser humano agora se entendia praticamente como um animal que deveria dar sim livre vazão a todos os impulsos, mas não percebia nisso a imensa escravidão na qual se colocava. Era essa a filosofia que as criaturas encontravam. A ciência agora entra no seu ciclo de maior desenvolvimento, mas ao mesmo tempo que traz muito progresso material, temos de reconhecer, muitas vezes acompliciada à tirania, muitas vezes patrocinando a indústria da morte, desenvolvendo meios cada vez mais eficazes de semear a morte, a dor e a tirania. Então era esse o cenário que se encontrava, e nesse cenário desalentador, muitos corações se portavam como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Onde encontrar consolo? Se a religiosidade está deturpada, a filosofia está vendida aos interesses terrenos e a ciência acompliciada à tirania. Onde encontrar? E é então que surge, como convite ou como proposta, ou como prometido por Jesus na terra novamente, a presença do Consolador. Nesses momentos de grande aflição, eis que caem à terra, ou descem à terra, as estrelas caem do céu, trazendo-nos a mensagem do Consolador. Como Jesus havia nos prometido, no capítulo 24 de Mateus, quando fala no seu sermão profético, que nos apresenta esses horizontes que hoje nós estamos vivendo, e quanto mais nós lemos o sermão profético, mais nós vemos que tudo está ali descrito. Em determinado momento Jesus diz assim: naqueles tempos de aflição, as potências ou as virtudes do céu serão abaladas e as estrelas cairão do céu. Por muito tempo nós temos interpretado isso como um Armagedon, como algo catastrófico, o planeta sendo destruído, tem até um filme falando disso. Mas aí a gente vai ler o prefácio do Evangelho do Segundo Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes ou as potências do céu, qual imenso exército que atende à voz daquele que ordena, que lhe comanda, vem semelhante a estrelas cadentes, espalhar-se por toda a terra, trazer a mensagem aos homens do Consolador, para lhes aclarar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Como também dirá o grande espírito, bastante ativo na codificação, do Pur, bispo de Argel, que também assina como Adolfo, bispo de Argel, participou muito no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem muito bonita, em fevereiro de 1868, na Revista Espírita, quando ele fala justamente dessas estrelas, ou dessas potências abaladas, e dessas estrelas que agora caem do céu, na forma de espíritos puros, que figuradamente vêm concretizar aquilo que as Escrituras já anunciavam lá atrás: o advento do Filho do Homem sob as ruínas do velho mundo, o retorno do Cristo para amparar a humanidade a transitar por essas ruínas de um mundo que desmorona, mas também a perceber e a contemplar a grandeza de um novo mundo que se constrói, de uma nova era que se inicia. E não por acaso, em o Evangelho segundo o Espiritismo também, capítulo 6, item 5, advento do Espírito de verdade, dirá o Espírito de verdade: venho como outrora aos filhos transviados de Israel. O que é transviado? Perdido pelos caminhos do mundo, não mais a Israel, o Estado, aquela pequena nação de outrora, mas Israel, a humanidade. Venho como outrora
aos filhos transviados da humanidade, para lhes conduzir ao regaço de meu Pai. Não desprezeis, homens, o facho de clemência que o vosso Pai coloca em vossas mãos, para vos iluminar o caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Então é Jesus que se aproxima de nós sutilmente, na forma de uma mensagem, de uma doutrina, para caminhar conosco, nos orientando, nos conduzindo e nos inspirando a essa nova era que nos aguarda, abrindo para nós o Evangelho em níveis antes inimaginados, recambiando ou renovando a religiosidade que estava perdida, estava presa ao sectarismo, ao ódio que alimenta o preconceito que nós temos visto aí no mundo, a ignorância que nasce do desconhecimento das leis naturais. Vem renovar, trazer um novo sopro a essa religiosidade, a esse evangelho que havia sido trancafiado, distanciado das massas e que agora volta às multidões, a quem ele de fato pertence, a quem de fato ele pertence. Um novo sopro que vem agora libertar a filosofia das grades do materialismo, do niilismo, da negação, da descrença, permitindo que a filosofia alce voos mais altos e mais sublimes. Não a filosofia que nos mostra como animais que devemos dar a vazão às nossas paixões, mas a filosofia que nos mostra como herdeiros do Criador, cujo destino não repousa na terra, não repousa na experiência transitória na terra, mas repousa na glória das estrelas. Essa filosofia que vemos, por exemplo, em Leon Denis, que nos tira do chão e nos projeta no infinito. Meu filho, tu és muito mais do que isso, tu és muito mais que matéria, você é muito maior que a dor, você é muito maior que a dificuldade. Você é um diamante sendo burilado, você é um diamante sendo preparado pelo amor de Deus para refletir um dia a glória do Criador, para refletir um dia aquilo que nós podemos enxergar em Cristo, para refletir um dia aquilo que nós podemos enxergar em parte em Chico. Você é isso, muito mais do que as dificuldades. Portanto, não se deixe abater, não olhe apenas o transitório, encare o mundo e a vida de uma perspectiva mais ampla. Abra os seus olhos para a eternidade, abra os seus olhos para o que há em ti, abra os seus olhos para o amor de Deus te convidando a avançar. A ciência agora deixa de ser uma adversária com a qual temos de lutar. Por muitos séculos o papel da religião estava sendo vigiar a ciência para que ela não saísse de determinados limites. O Espiritismo vem romper esses limites e mostrar que na verdade são duas irmãs. A ciência é nossa companheira, que ajuda-nos a devassar um mundo cada vez mais maravilhoso, quanto mais quando inspirado ou quando enxergado pelas lentes da espiritualidade, pelas lentes do amor. Então é um novo sopro que vem refundir esses elementos e agora permitir à criatura humana enxergar mais além, entender as perguntas ou as respostas das perguntas fundamentais da vida. O que é Deus? Quem foi Jesus Cristo ou quem é Jesus Cristo? O que é vida, o que é morte? O que é céu, o que é inferno? O que eu faço aqui? E principalmente, talvez a maior de todas as contribuições de todo o caminho espiritual, devolver à criatura humana sentido existencial. Sentido existencial. Porque a vida só se torna realmente um fardo quando nós perdemos o porquê viver, o porquê lutar. Então a mensagem do Cristo vem nos trazer de volta o sentido da vida, que não é simplesmente o sentido que o mundo nos fala, porque o mundo te dirá: o sentido da vida é ter um cargo de renome, conquistar fortuna,
Enfim, tudo isso que a gente está cansado de saber, mas isso não é o sentido da vida. Estão repletos, ou o mundo está repleto de corações que alcançaram tudo isso, mas não alcançaram o fundamental. Alcançaram tudo isso, mas estão perdidos. Alcançaram tudo isso, mas não sabem para onde ir. Mas o mundo também está repleto daqueles que não têm nada disso, mas têm plena certeza de caminho e com quem caminham. E por isso valorizam cada instante da caminhada. É isso que o Espiritismo nos diz de volta. Rumo. Jesus não disse que veio buscar os transviados, aqueles que não têm rumo, para lhes dar novamente um rumo. E o nosso rumo é a luz. O nosso rumo é Deus. E para seguir esse rumo, para entrar nesse caminho, nós não precisamos de quase nada material. Nós precisamos sim de algo que parta de nós, da nossa disposição em amar, da nossa disposição em servir. E isso está ao alcance de todos nós. De todos nós. Independentemente da raça, independentemente da seita, independentemente da classe, todos temos nas mãos, todos temos a oportunidade bendita de aceitar o convite do Mestre e caminhar com Ele. Esse é o Espiritismo, Paracleto, aquele que foi chamado a estar junto de nós, nos conduzindo a essa nova era, ampliando a nossa visão, para que a gente não se fixe nas dores da transição, para que a gente enxergue depois. Porque a mãe não se fixa nas dores do parto, ela se fixa no filho que está para chegar. E a humanidade está em processo de parto. Só que muitos de nós estamos fixados na dor do parto e esquecemos do que está para chegar. Jesus, quando fala a dor, quando fala no sermão profético dos momentos dolorosos, ele diz: ainda não é o fim. Quando todo o evangelho foi pregado em todo o mundo, para todas as criaturas, então haverá o fim. Quando todos tiverem incorporado a mensagem de amor, de fraternidade, de bondade do evangelho, então estaremos chegando no fim. Esse é o fim dos tempos, não de destruição, mas de renovação. Esse é o apocalipse, não de destruição, mas de renovação. Afinal de contas, o apocalipse, que é por nós tantas vezes temido, nada mais nos fala de uma nova Jerusalém, que está sendo aos poucos construída, que aos poucos se aproxima da terra, e que aos poucos vai sendo edificada, começando em cada coração. É isso que nós estamos falando aqui, é sobre isso que nós falamos, quando falamos do Evangelho, quando falamos do Espiritismo como esse Consolador ou esse Paracleto. Mas, para que os nossos olhos, para que a nossa visão esteja realmente clara e consiga enxergar esse panorama mais vasto, sustentando a fé e a confiança, é preciso uma coisa: é preciso caminhar com Jesus. Porque para aqueles dois discípulos, o Evangelho só foi sendo aclarado e só foi se abrindo na medida em que se dispunham a caminhar com Ele. Porque é isso. De nada adianta permanecer estagnados, acreditando que a nossa visão do mundo mudará. É preciso entrar no processo, porque é no processo que a nossa visão vai aos poucos se acendendo. Porque o que acende a nossa visão espiritual é o amor. E o amor só se desenvolve na caminhada com Cristo. Dirá Jesus: os teus olhos são a candeia da tua alma. E a luz com que você enxerga o mundo é a luz que você já acendeu por dentro. Mas só há um meio de acender a luz: caminhando com Ele. Por isso Ele dirá também: se alguém caminha comigo, jamais caminhará em trevas, mas terá sempre a luz da vida. Tomemos, portanto, a nossa parte, tomemos, portanto, o nosso caminho com Cristo, atendamos ao chamado dEle, aonde estivermos, e veremos aos poucos a nossa visão se aclarar, e passaremos então a ver a vida, as pessoas, não desse paradigma, ou não dessa perspectiva tão baixa que muitas vezes nos colocamos. Passaremos enfim a subir o monte e enxergar mais além. Quem caminha no vale não enxerga o horizonte que o aguarda, mas quem sobe a montanha percebe a beleza que está depois do vale. É isso que precisamos fazer. Então a gente vai vendo que
a vida é muito mais bela do que possa parecer. Você começa a reparar em cada detalhe como o amor de Deus nos envolve. Vimos conversando inclusive na viagem, quando você olha para a natureza, quando você olha para a beleza da natureza de uma flor, há aqueles que já têm os olhos mais claros para ver, os olhos de ver, como dizia o mestre. Aquilo é uma mensagem de Deus para nós, nos falando, meu filho, não se esqueça de que eu estou mais presente do que você imagina. Basta querer enxergar. Você passa a perceber, por exemplo, no simples pão que você come de manhã, o quanto de amor está ali envolvido. Você já parou para pensar? No alimento que você come todos os dias, quantas mãos se conjugaram para fazê-lo? Você já parou para pensar quanto amor esteve envolvido naquilo que você usufrui todos os dias? No pão que você come, o padeiro levantou 4 horas da manhã para fazer a massa, inspirado pelo amor que ele nutre pela sua família, pelo amor que ele nutre pela sua esposa e pelos seus filhos, que o levaram a levantar cedo, no frio que está aqui em Guaxupé, para colocar a mão na massa, e naquela massa colocar também a gratidão ao trabalho que recebeu de Deus, a oportunidade de servir para ganhar o sustento para a sua família, a roupa que você veste. Já parou para pensar no amor daqueles que trabalharam nisso? Em quantos que trabalharam nisso, desde aqueles que plantaram o algodão, aqueles que colheram o algodão, aqueles que criaram a máquina que colhe o algodão, aqueles que depois fiaram o algodão, aqueles que transportaram a roupa até a loja, o vendedor da loja. Já parou para pensar quanto amor e solidariedade envolvido nisso? Mas isso só enxerga, essa beleza oculta da vida só enxerga quem está no caminho com Jesus. Porque então a sua visão será outra, será a visão de quem ama, porque quem ama enxerga aquilo que aqueles que não amam não são capazes de enxergar. Quem ama vê aquilo que não pode ser palpável e que é o essencial da vida, porque o essencial da vida é invisível aos olhos do corpo. O essencial da vida só o percebe aquele que enxerga com a luz da alma, com a luz do amor. É isso que nós vamos percebendo. E vamos enxergando então um Jesus ou um Cristo muito mais presente, que caminha conosco na forma dessa mensagem bendita que nos foi dada para trilhar essa jornada. Essa mensagem que nos consola, que nos explica as leis divinas e que portanto nos ajuda a tomar atitudes mais adequadas, preparando agora uma sementeira de mais felicidade no futuro, que nos ajuda a entender o porquê das dores de agora, acreditando ou tendo a firme certeza de que fazem parte de um processo maior de aprendizado. Ajudam a enxergar mesmo na dor, muitas vezes temida, muitas vezes enxergada como carrasco, a mestra divina que nos transcende ou que nos desperta para uma vida maior. Essas são as benesses de quem tem o Paracleto ao seu lado, de quem caminha com o Paracleto, de quem enxerga no Paracleto, no Espiritismo, o retorno do Cristo para caminhar conosco, nos ajudando a superar todos esses embates. É por isso que gostaria de ler aqui um trecho de Kardec, no seu livro A Gênese, uma obra magnífica, sobretudo em seu capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, em que Kardec faz um resumo magistral da doutrina espírita. E lá no item 41, Kardec vai nos falar dessa importância, desse fundamento da doutrina espírita, que é trazer de volta Jesus, agora Jesus presente, o Jesus mais claro, sem as ilusões, sem as deturpações que os séculos colocaram sobre ele, o Cristo, ao nosso lado, caminhando conosco. O seu evangelho, claro, coerente, vivo e presente na nossa vida, nos orientando. Dirá Kardec no item 41 do capítulo 1, o Espiritismo, longe de negar ou destruir o evangelho, vem ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do evangelho, ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem,
sem dificuldade com o auxílio dessa doutrina. Veem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Porque assim como aqueles homens só puderam de fato perceber que aquele que caminhava com eles era Jesus, no momento em que entraram naquela intimidade mais profunda com o Cristo, partilharam com ele daquele pão divino, assim também nós, na medida em que passamos a partilhar desse pão bendito que a doutrina nos traz, passamos a perceber que, na verdade, quem tem caminhado conosco mais perto do que imaginamos é Jesus. É esse Messias divino que vem, enfim, ajudar o espírito humano a vencer, a varar as trevas da provação em direção à nova aurora que nos aguarda. Mas para que a nossa visão esteja clara, para que o nosso coração esteja edificado na fé e no amor, para que sigamos avançando, é preciso nos dispor a caminhar com Jesus. Me lembro, para encerrar, de uma fala de Narcisa a André Luiz, no capítulo 1 dos Mensageiros, que já foi aqui citado ontem, mas que vai ressaltar essa importância de fato, nos colocarmos a caminho, e estar a caminho representa aqui, tomar a parte que nos cabe nessa obra que pertence ao Cristo, colocar mãos em pés, boca, coração em movimento. Ela dirá a André, enquanto o homem se engolfa em cálculos e raciocínios, o Evangelho não parece mais do que um repositório de ensinamentos comuns. Enquanto a gente está apenas buscando raciocinar em torno do Evangelho, não vemos muitas vezes nada de especial. Mas quando começam a lhe despertar os sentimentos superiores, e isso só faz quem caminha com Jesus, ele passa a perceber que as lições do Mestre têm vida própria e alcançam dimensões da sua inteligência que antes ele não enxergava, que antes ele não compreendia, porque a sua visão espiritual não abarcava tanto. Porque, André, na medida em que crescemos para o Senhor, os seus ensinamentos também crescem ao nosso olhar. Na medida em que caminhamos com Jesus, Jesus se torna cada vez mais presente e mais patente, nos guiando nessa jornada. Felizes aqueles que se esforçarem por adquirirem esses olhos de ver. Verão uma beleza que ainda é inacessível a muitos, mas que traz à nossa alma uma certeza, uma esperança incomensurável de que a aurora se aproxima, meus irmãos, e Cristo está conosco na figura do Consolador. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.